Olá pessoal, tudo bem? Sou André Yukivi, da Nanofármacos Manipulação, e hoje eu vim aqui fazer um vídeo sobre uma vitamina muito importante para o nosso organismo. Às vezes a gente não se dá conta do quanto importante pode ser só a deficiência, né, de uma vitamina, mas que vai influenciar em todo o nosso metabolismo, né, na nossa disposição. Então hoje a gente vai falar sobre a vitamina B12. Já convido que todos fiquem aí no nosso canal até o final, né, se inscrevam e também compartilhem o nosso vídeo, tá? Bom, para começar eu coloquei essa imagem que tem tudo a ver com o sintoma típico da deficiência da vitamina B12, que é o cansaço, tá? Então, cansaço, aquela fadiga, a indisposição, tontura, fraqueza, né? Formigamento, amortecimento de mãos, pés, ardência na boca, na língua, né? Isso tudo, gente, pode ser sim sintomas de uma deficiência de vitamina B12. E o porquê que isso acontece? Então aqui a gente tem desenhado, né, um esquema do vaso sanguíneo e as nossas células vermelhas, né? Isso aqui é uma hemácia. E aí dentro dessa hemácia a gente tem a proteína, a hemoglobina, que ela tem a função de fazer o transporte do oxigênio. Então, você pensa que se você tiver com uma deficiência e a principal função da B12 é a formação da célula vermelha, se você não tem a célula vermelha, né, em uma quantidade suficiente, aí entra alguns tipos de anemia, você não vai ter também um transporte correto do oxigênio. E sem isso acontecer, vai resultar em quê? No cansaço, né? Aquela fadiga, um desânimo mesmo. Então, essa é uma principal função dessa vitamina nas nossas células vermelhas, tá? Outra função bem importante dela é que a B12 ela está envolvida na formação também da bainha de mielina. Essa aqui é uma foto também esquemática de um neurônio, né? E a gente tem essa parte amarelada ali simulando a bainha de mielina, que ela então recobre o nosso neurônio para quê? Para que tenha uma proteção, né? E aí já aproveitando, lembrando que eu comentei no vídeo também, quem ajuda também nessa proteção aqui da formação da bainha de mielina é a progesterona, tá? Mas a B12 também é muito importante, né? Assim como a gente também ter colesterol, ômega 3, mas enfim, a B12 também tem a sua função aqui, fazendo com que melhore o impulso nervoso, né? Então você tenha uma conexão melhor também dos neurônios e uma proteção, né, deles para que a gente evite doenças neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, né? E aí vai também ter benefícios na esclerose múltipla. Então, evitar tremores, né? Então, isso tudo você vai fazer porque você vai estar protegendo, então, o nosso neurônio. Também você vai ter uma melhora na formação dos nossos neurotransmissores, que precisam também B12. Então, a B12, ela entra como uma coenzima, tendo funções também aí nas metabolizações. Metabolização também de carboidrato, de gordura, de proteína, né, do sistema reprodutivo, no nosso DNA, né? Então, a gente precisa sim ter B12, porque é importantíssimo como cofator também, né, como uma coenzima para acontecerem as funções do nosso organismo. Aqui, uma outra função dela é na nossa metabolização, por exemplo, da metionina, um aminoácido, até cisteína, né? Aqui é muito importante ocorrer com a presença de B12. Então, e não é só B12, tá, gente? Mas já aproveitando, também B6 e B9, né? Metilfolato. A gente precisa de metilfolato, metilcobalamina para fazer essa metabolização. Porque se a gente não tem as vitaminas aqui, você vai ter um aumento de uma homocisteína. A homocisteína é um metabólito que indica hoje o principal risco de marcador cardiovascular. Então, a gente precisa ter uma metabolização completa, ela não pode estar aumentada, porque senão você vai ter mais risco, né, de infarto, AVC e etc. Lembrando que a B12 que a gente usa é a metilcobalamina, tá? Que é a forma ativa e a gente precisa também desse radical metil. Então, isso é muito importante de lembrar. E eu tenho experiência própria, né, minha, que estava com a homocisteína alta e usei essas 3 vitaminas, B6, B9 e B12, e consegui baixar também a minha homocisteína, só incluindo as vitaminas, tá? Bom, como a B12 a gente viu também que ela protege ali, e é importante nos neurotransmissores, então uma outra questão é na depressão, né? Depressão, ansiedade e tudo mais. Quando a gente falta neurotransmissores, também pode levar a um quadro desse pela falta simples de uma vitamina, né? Então, gente, assim, ó, na Nanofármacos a gente já sai na frente com a nossa, né, nanotecnologia. A gente tem ela na forma de gotas sublingual e tem um resultado fantástico
ela aumenta muito bem, e ela aumentando, o que a gente vai sentir, né? Disposição, né? Vai acabar com aquela fadiga, então é um resultado muito legal que a gente percebe nos pacientes que relatam que começou a usar B12 e tem mais disposição, né? A oxigenação da gente vai melhorar e, por consequência, evitar e prevenir, né? E tratar também algumas condições que já estejam instaladas, como uma doença aí hematológica ou neurológica. Lembrando que a gente pode adquirir pela alimentação, o problema é que muitas pessoas vão ter deficiência de B12, né? E aí entra, por exemplo, quem poderia repor essa vitamina? Você pode fazer simples uma dosagem sanguínea de B12, mas, por exemplo, idoso vai ter uma deficiência maior, e aí já pode até repor de uma maneira profilática, porque eles têm uma redução do suco gástrico, então vai reduzir a absorção disso. Quem tem gastrite, que é uma inflamação ali no estômago, porque a vitamina B12, para ser absorvida via oral, ela precisa de um fator intrínseco, que é produzido pelas células do estômago. Então, se você tem uma gastrite, você vai ter uma dificuldade de absorção. Outro também é quem tem bariátrica, né? Quem tem bariátrica também já não consegue ter essa absorção adequada e também precisa repor. Veganos também, que vai precisar, porque a B12 geralmente está, né, em carne, ovos, né? Então, quem não está ingerindo isso também vai ter uma deficiência. E são as pessoas que a gente recomenda que sim, tenha que fazer, e quem quiser também fazer a dosagem, né? Ou pelos próprios sintomas, repor, né? Para se sentir melhor. Não existe um perigo, assim, de uma intoxicação, ela muito acima, o ideal é um nível dela ali em torno de 1000, né? Mas o corpo vai utilizando disso também, né? A gente tem um estoque e a gente vai utilizando. Então, a gente tem na fórmula de gota e sublingual, 4 gotinhas ali, uma vez por dia, independente do horário, né? Numa solução aquosa. E em torno de 500 microgramas por dia, uma dose assim legal. Quem está com muita deficiência, às vezes tem que usar um pouquinho mais, né? E também temos ela na forma, para quem não quiser gotinhas, na nossa base NanoCare, que também é não estruturada e vai carrear também isso através da pele, né? Lembrando que a B12 ela tem uma coloração característica que é rosinha, então o creme ele vai rosa, né? As gotinhas também são na cor rosa, é própria dela, tá? E aí eu vou deixar o convite para quem não conhece entrar no nosso site, né? Nanofármacos aqui em cima, ó, nanofármacos.com.br. E aí aqui a gente tem a opção de você escolher as vitaminas, né? Temos também alguns suplementos e quem quiser dar uma navegada no nosso site tem muitas opções, tá? Então, se inscrevam novamente no canal, aí lembrando de vocês se inscreverem para ter acesso aos conteúdos, né? E compartilhe também o nosso vídeo.